Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje falaremos sobre o 9º episódio de A Casa do Dragão. Mas antes de falar o que eu achei, se você puder se inscrever e deixar um like, já me ajudaria bastante. O episódio começa com uma sequência de cenas que indicam que sem o rei, aquele local é vazio e sombrio. E para reforçar mais ainda essa ideia, a primeira cena que aparece é do trono, vazio agora com a morte do rei. Alicent acaba contando para o seu pai sobre as últimas palavras de Viserys e o Otto já começa a orquestrar o plano para usurpar o trono. Ele reúne todos os membros do conselho ali e já começa a passar em um plano para tentar assassinar a Rhaenyra, sabendo que ela não aceitaria o Aegon como novo rei. A Alicent, vendo o caminho que aquela conversa estava tendo do seu pai e aqueles membros do conselho orquestrando um plano de assassinato contra a Rhaenyra, ela já interrompe, ela intervém ali na conversa, não por conta da relação das duas ter melhorado um pouco do episódio anterior para esse, não por conta disso, e sim porque ela não quer se envolver com o assassinato, ela não quer que a sucessão do seu filho seja através de um assassinato. E durante o conselho, o Criston acaba matando o Beastberry, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, porque ele era o único que estava a favor da Rhaenyra. Ele era o único que estava apoiando a Rhaenyra ali no meio do conselho. Ele não estava concordando com os planos de traição. E o Criston foi e matou ele. E o Criston, que se dizia mega honrado, simplesmente fica a favor da traição. E o Criston acaba se tornando o novo Lorde Comandante da Guarda Real, depois que o Wesley abandona o seu cargo, por não concordar com o que ele estava vendo naquela mesa do conselho. Cada vez mais a Alicent consegue mais poder. O filho dela acabou de se tornar um novo rei. O Criston, que simplesmente faz tudo que ela manda, acabou de se tornar o Lorde Comandante da Guarda Real. E os Lords ainda estão seguindo eles, alguns por conta de medo, outros porque não queriam que a Rhaenyra já assumisse o trono. Eles têm apoio da população. Se antes já estava difícil para a Rhaenyra assumir o trono, imagine agora. E nesse episódio a gente já começa a ver um atrito entre a Alicent e o Otto, ambos discordando de como eles devem agir nesse exato momento. E pela primeira vez a Alicent enxerga que ela só era uma peça no jogo do seu pai, que ela estava sendo manipulada esse tempo todo. A Alicent diz que a partir de agora ela vai tomar as suas próprias decisões, que não vai fazer mais jogo do seu pai. Mas apesar dela falar isso, ela ainda continua no jogo do seu pai, né? Fazendo o Aegon ser coroado. Porque essa era sempre a ideia do Otto, né? Esse episódio se desenvolve todo na busca do Otto e da Alicent para encontrar o Aegon, que se encontra desaparecido. Nesse episódio a gente acaba descobrindo que o que a Mysaria quer, também conhecida como Verme Branco, a Mysaria quer que as lutas na Baixada da Pulga acabem, que eles pegavam crianças e colocavam ali para lutar por dinheiro. Ela faz um acordo de troca com o Otton, já que foi ela que sequestrou o Aegon. Essa personagem deve ganhar um pouco mais de destaque nas próximas temporadas, já que ela possui informantes dentro do castelo. A gente vê uma conversa da Alicent com a Rhaenys nesse episódio, e isso só ressalta a hipocrisia da Alicent, porque a Alicent tenta trazer a Rhaenys para o seu lado. Ela faz isso dizendo que o Viserys nunca deveria ter assumido o trono, que quem era para ter assumido o trono de ferro era a Rhaenys, já que o trono era direito dela e acabou sendo tirado. Só que ela falando isso só ressalta a hipocrisia dela, porque a Alicent e o pai dela estão tentando fazer a mesma coisa com a Rhaenyra, tirar o trono dela que era direito dela. A Alicent diz que está coroando o Aegon por conta das últimas palavras do Viserys. Independente do que o Viserys falou, eles já iriam tentar coroar o Aegon, porque desde o início o Otto e a Alicent estão tentando tirar a Rhaenyra do trono. Principalmente agora com a ausência da Rhaenyra, já que ela não se encontra em Kingsland para reivindicar o trono. No final do episódio a gente vê a coroação do Aegon e a Rhaenys chegando na cerimônia montada no seu dragão. Ela poderia acabar com tudo naquele exato momento? Poderia, mas ninguém quer isso, né? E a última cena é da Rhaenys voando com seu dragão, provavelmente para Dragonstone, para contar para Rhaenyra o que está acontecendo no reino. E esse episódio se desenvolve sem a Rhaenyra. No próximo episódio a gente já deve ter um pouco mais de destaque dela. Aqui começou a grande guerra entre eles, né? O Otto dizia que a guerra ia acontecer quando a Rhaenyra assumisse o trono. Não, a guerra vai acontecer por ela não assumir o trono, por terem roubado o trono dela. Pessoal, o vídeo termina por aqui. Até uma próxima. Tchau.